No Rio de Janeiro a gente não vai retroceder. E refuto aqui qualquer fala que a esquerda diz, por exemplo, de chacina. O Rio de Janeiro e o governador Cláudio Castro fizeram uma faxina no Rio de Janeiro e essa faxina não vai parar. Do Poder Executivo, assim também como um conjunto de medidas de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, no sentido de endurecer no que tange ao Legislativo Estadual medidas, por exemplo, de caráter penitenciário, impedindo visita íntima no Rio de Janeiro, impedindo que tenha saidinha, essas saidinhas habituais, que boa parte dos vagabundos não retorna para a prisão. Aliás, o presidente da República gosta muito desse tipo de medida. A gente também proibiu isso aqui no Rio de Janeiro e tem feito a nossa parte. A Assembleia Legislativa está do lado do governador, a maioria dos deputados defende as forças de segurança e a gente seguirá cumprindo o papel de integrar tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo nessa cruzada contra o crime, que através do papel que vocês estão desempenhando nesse momento, de dar informações qualificadas, de trazer a verdade, é um papel que contribui para que a gente possa prevalecer a verdade, informar com qualidade o cidadão de bem, que na sua maioria esmagadora, haja visto o quanto o governador cresceu nas redes sociais, quanto tem de apoio popular nessa medida, e repito, a gente não vai parar, as operações não vão cessar e a gente vai continuar enfrentando o crime nessa medida importante hoje de ter 7 governadores unidos, mostrando uma falência do governo federal e uma força nossa em prol do cidadão de bem e do resgate da nossa soberania. Deputado, eu vou lhe fazer uma última pergunta e reputo que essa seja a pergunta mais difícil, mas ela não é uma pergunta para Vossa Excelência, ela seria uma pergunta para o governador, portanto, se Vossa Excelência não puder responder, é só dizer aqui que não está na sua alçada. Mas eu acompanho a política no Rio de Janeiro, além de acompanhar no Brasil todo. Afinal de contas, o Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro, é o cartão postal do país, né? É a cara do Brasil, isso já há muitas décadas. O crime organizado é um problema conhecido, ninguém nega. Alguém precisava tomar uma atitude, parabéns ao governo atual que o fez. Nós sabemos que o nosso presidente da República acredita que traficantes são vítimas, muito embora eu nunca tenha visto um usuário de cocaína batendo no traficante porque faltou o fornecimento. Mas o contrário, porque faltou o pagamento, eu já vi por diversas vezes. Eu acredito que a força policial, por ser a expressão do monopólio da violência, ela não deva carregar flores. Acredito também que este governo faz tudo para atrapalhar. Como professor de direito, conhecedor de direito criminal, eu aplaudo esta medida. Inclusive, especialistas em política penitenciária, como o professor Peri Chiquido, ele diz que, em pesquisa com os próprios criminosos, o crime no Brasil só melhora com pena de morte, prisão perpétua ou fim dos regimes de progressão de pena. Mas eu trago uma pergunta que é a mais difícil e que foge do espectro da esquerda, que fica dizendo, é uma chacina, onde já se viu, é violação de direitos humanos. Isso é frufru para quem não tem o que falar. Porque se a esquerda tivesse que fazer uma pergunta difícil, seria esta que eu vou fazer, mas a esquerda não faz, porque se trata de alguém que o governo Lula tem em alta conta. Esta operação, ela vem a lume no momento seguinte aos benefícios dados ao senhor Ricardo Magro, dono da Refit, que é a maior devedora do estado do Rio de Janeiro e maior devedora do estado de São Paulo, que é uma das grandes aberrações do setor energético, e ela volta a operar no Rio de Janeiro. Existe alguma correlação aos benefícios da Refit e dessa operação? Não existem, ou o deputado, porque como eu disse, é uma pergunta que não lhe cabe, ou não existe relação nenhuma? Olha, Pavinato, eu fico muito à vontade para responder essa pergunta. Em primeiro lugar, porque eu quero que a Refit se exploda. Muito embora
considere que qualquer empreendedor, qualquer empresa, sou um liberal no campo econômico, seja muito bem-vinda. Nosso desenvolvimento econômico é baseado no empreendedorismo. Agora, quem só nega imposto não pode ser respeitado. Eu, inclusive, sou autor de um pedido de CPI para que a gente possa combater o grande sonegador. Sou autor de um projeto de lei e relator também, porque eu presido, além de líder do governo, sou presidente da CCJ, que visa estabelecer um regramento mais duro aqui no Rio de Janeiro contra o devedor quanto mais, que inclui a Refit e também inclui aqui no meu estado a Petrobras, que sonega imposto e muitas vezes se utiliza de manobras judiciais para questionar aquilo que ela sabe que é inquestionável e deixa de cumprir a sua obrigação fiscal. Então, fico muito à vontade para enfrentar esse questionamento. O fato é que a Refit continua operando no Rio de Janeiro porque ela conseguiu, através de manobras e utilizando o que a legislação tributária permite, buscar uma espécie de parcelamento para que possa continuar as suas atividades aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que há deflagrado no país, inclusive aí no estado de São Paulo, uma grande operação de desmonte de quadrilhas que atuam no setor de combustíveis. Mas a gente precisa ir além, combater a lavagem de dinheiro, combater essa tomada de territórios que afronta o cidadão de bem, combater outras atividades econômicas em prol do crime organizado. Então, quero dizer que não tem relação direta nenhuma. O que existe é um cumprimento de mais de 100 mandados de prisão, existe uma parcela de vários cantos do Rio de Janeiro que está tomada pelo crime organizado. Repito, ninguém estava naquela mata, não era uma festa da cueca naquela mata. Aqueles marginais que foram abatidos pelo Estado do Rio de Janeiro, eles estavam portando arma de guerra, estavam paramentados com uniformes de guerra e houve uma ação contundente da polícia. Repito, no Rio de Janeiro a gente não vai retroceder. E refuto aqui qualquer fala que a esquerda diz, por exemplo, de chacina. O Rio de Janeiro e o governador Cláudio Castro fizeram uma faxina no Rio de Janeiro e essa faxina não vai parar. Quem portar fuzil no Rio de Janeiro vai ser abatido pelas forças do Estado. Eu gostei da festa da cueca. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.